Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de áreas contaminadas. E se você quer entender mais sobre esse tema, quer trabalhar na área, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E bom, para a gente falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, primeiro a gente precisa entender o que é uma área contaminada. Eu trouxe essa imagem aqui primeiramente para a gente desmitificar sobre esse tema. Muita gente acha que uma área contaminada é aquela área que tem um símbolo de radioativo na frente, que a gente não pode ultrapassar. Caso a gente ultrapasse, com certeza a gente vai morrer muito cedo. Mas na verdade, uma área contaminada é simplesmente uma área que tem um passivo ambiental, né, que é decorrente ali das atividades que foram realizadas nesse local e que acabaram impactando o meio. Tem uma definição que a gente tem na legislação que ela trata, né, a área contaminada como sendo um terreno, local, instalação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de qualquer substâncias, né, químicas, ou até mesmo os resíduos que em condições que possam causar algum dano, né, à saúde humana, ou meio ambiente ou algum bem a proteger. Então, essa é uma definição que a gente tem na legislação. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre ela, basicamente assim, só para a gente entender que áreas contaminadas ela tem uma legislação por trás. A nível federal, a gente tem a resolução CONAMA número 420, que é de 2009, que trata desse tema. Ela foi alterada ali pela resolução 460, mas na verdade assim, só para vocês entenderem que áreas contaminadas ela possui todo um procedimento que está descrito na legislação para fazer todo o seu gerenciamento. E aqui eu trouxe as etapas que a gente tem no processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Uma coisa importante da gente entender em áreas contaminadas é que todo esse gerenciamento ele é feito em etapas. Então, ele tem um bom motivo para ser feito dessa forma, né? Cada etapa que a gente vai fazendo dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, a gente vai entendendo mais sobre tanto a nossa área quanto os contaminantes que estão ali presentes. E isso promove ali um conhecimento maior e uma possibilidade de tomada de decisões acerca daquela contaminação de forma que a gente consiga gerenciá-la. É importante que o gerenciamento de áreas contaminadas, ele é um instrumento que visa o gerenciamento do risco que tem aquela contaminação. Então, na verdade, depois que tem uma contaminação na área, não é que eu vou passar por um processo e fazer essa área retornar como ela era antes da contaminação. Na verdade, o que a gente propõe no gerenciamento de áreas contaminadas é fazer o gerenciamento dessa contaminação para ver se ela pode causar algum risco, né, tanto ao meio ambiente quanto à população que possa estar exposta. E se ela causar, aí sim a gente vai tomar umas devidas ações, né, como, por exemplo, medidas de remediação, medidas de engenharia ou até mesmo medidas institucionais, para que aquela contaminação não ofereça mais riscos, então, para aqueles receptores, né, que a gente fala que é ou população exposta ou meio ambiente. E bom, aqui a gente tem um fluxograma aí, bem simplificado, tá? Só para a gente entender, de forma geral, as etapas que a gente tem dentro de áreas contaminadas. Ela começa lá com uma avaliação preliminar, que é um estudo que vai levantar as áreas fontes, né? O que são essas áreas fontes? São áreas que, devido ao que foi feito, né, as atividades, como por exemplo, armazenamento de substâncias ou manuseio, que pudessem contaminar ali o local, né? O meu solo ou água subterrânea do local. Então, feito esse levantamento, né, se tiver alguma dessas áreas fontes, eu vou propor ali as investigações em si, que são feitas através da investigação confirmatória, investigação detalhada. Então, a partir daí, a gente vai seguindo o processo, né, para verificar se aquela área que tinha atividades potenciais de contaminação, realmente se ela está contaminada. Se ela está contaminada, a gente vai seguir para as próximas etapas, que é a investigação detalhada e a avaliação de risco, para ver se aquela contaminação realmente está trazendo risco, e ali propor formas de intervenção, se for preciso, através do plano de intervenção. E é legal que eu acho de tudo isso, né, principalmente ali para quem quer trabalhar nessa área, esses estudos eles precisam de trabalhos específicos para serem realizados. Tanto trabalhos de campo, que a gente precisa ir lá na área visitar, a gente precisa ir lá coletar amostras de solo, água subterrânea, enfim, a gente precisa ir para campo para fazer uns trabalhos e depois esses trabalhos geram dados, né, que aí a gente precisa trabalhar esses dados, a gente faz toda essa análise do que foi coletado em campo e a gente monta o relatório
faz os estudos para a gente fazer, tomar as decisões, né? Então a gente vai fazer as conclusões e vai propor recomendações para essa área de acordo com os resultados que foram obtidos nessas etapas. E para tudo isso, né, que a gente está comentando aqui, a gente precisa de profissionais qualificados para fazer. É muito importante, né, que esse tema de áreas contaminadas ele precisa dessa expertise, né, do profissional. Então, é um campo que tem muita possibilidade de atuação, né, para nós profissionais de meio ambiente. E é uma área multidisciplinar, então a gente vê diversos tipos de profissionais trabalhando. Eu sou engenheiro ambiental, mas tenho colegas de diversas profissões trabalhando, geólogos, biólogos, enfim. Essa área aqui é muito interessante porque cada perfil de profissional é possível ser encaixado aqui. Tem gente que gosta mais de ir para campo, coletar amostras, fazer as inspeções, e essa área permite isso. Como também permite profissionais que gostam mais de escritório, que gostam de olhar os dados que foram coletados, que gostam de trabalhar e entender para montar os relatórios que a gente precisa para essas etapas. Bom, e aqui trouxe uma imagem para vocês, né, de algumas etapas de campo. Então, quando a gente vai para campo, por exemplo, a gente vai com uma equipe de sondagem, que a gente vai fazer a instalação de poços ou realizar coletas. Tem diversos tipos de metodologias, pode ser tanto metodologias manuais, como esse daqui que eu trouxe para você, contrados, ou pode ser também mecanizadas, que a gente vai através de um equipamento para fazer a coletas de amostras de solo ou até mesmo instalação de poços. Aqui do lado esquerdo da figura, eu trouxe para vocês um medidor portátil de VOC, que a gente chama de PID, né? Que ele é responsável ali para fazer a leitura de compostos orgânicos voláteis no campo, para a gente tomar algumas decisões que são importantes em campo, por exemplo, qual a alíquota de amostra que a gente vai coletar. Então, a gente também tem esses instrumentos, né, em campo que vão auxiliar a gente ali a tomar as decisões que são necessárias para fazer as melhores coletas, né, de amostras que a gente precisa. E aqui também algumas outras imagens, não sei se vocês já viram alguns poços que são instalados. A imagem da esquerda mostra uma tampa de poço, na verdade esse poço é um poço de gás, que são utilizados ali para avaliar a intrusão de vapores. E também a gente em campo, quando a gente vai, a gente faz a descrição do solo, que é muito importante, né? Essa descrição do meio físico, para a gente entender ali no escritório como que funciona a geologia ali dessa área. Então o profissional que vai estar em campo vai estar orientando essa equipe de sondagem que está fazendo os trabalhos, vai avaliar todo o perfil descritivo do solo, então se o solo é mais argiloso, se é arenoso, esse é feito pelo profissional em campo e vai estar fazendo as coletas de amostras, né, de solo em água subterrânea para serem enviadas para análises químicas em laboratório, que posteriormente vão retornar ali no escritório para a gente fazer essa avaliação. Já em escritório, a gente tem os profissionais também que precisam trabalhar esses dados, né, que nem eu tinha falado. Então, vai estar relacionado à elaboração de plumas, por exemplo. Plumas são compostos, né, essas substâncias contaminantes que estão dissolvidos na água subterrânea. E elas formam plumas de contaminação. A gente representa essas plumas em mapas. Então, aqui tem um exemplo de elaboração de um mapa para vocês olharem, né, como que são essas plumas, que são esses contaminantes. E também tem a produção de relatórios, né, que a gente faz em escritório. Então também tem esse outro perfil de profissional que está lidando ali com esses dados que foram coletados por quem estava em campo, para entender como é que está o modelo conceitual ali da área, né? E ali poder propor outras formas e ações de gerenciamento para essa área. E bom, falando um pouquinho ali de áreas contaminadas também, áreas contaminadas não é uma coisa que está muito fora da nossa realidade. Na verdade, muitos estabelecimentos já passaram por algum processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, eu trago aqui um exemplo de um poço de combustível, porque é muito comum a gente encontrar poços de combustíveis, né, que estão passando por processo de gerenciamento. Inclusive, no estado de São Paulo, o licenciamento ambiental de poços de combustíveis é atrelado ao processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, se você já foi em um posto de combustível, provavelmente você já viu alguma área que está passando por esse processo de áreas contaminadas. Então, na verdade, isso daí é muito comum a gente encontrar esses tipos de estudos, né, que são realizados, e assim, não é uma coisa de outro mundo não, que está muito distante da gente. E aqui eu trouxe para vocês terem um panorama
que foi feito aqui no estado de São Paulo pela CETESB, um levantamento das evoluções de classificação de áreas cadastradas. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um cadastro de áreas contaminadas que é relacionado todas as áreas que estão passando por esses processos, cada área tem uma classificação. Então, por exemplo, uma área que ela foi detectada contaminação, ela é chamada de uma área contaminada sob investigação, ACI. E uma área que já passou por todo esse processo de gerenciamento e essa contaminação já foi gerenciada, para aquele cenário, a gente fala que ela está reabilitada para uso declarado. Então, por exemplo, uma indústria que detectou uma contaminação e já passou por todo esse processo de gerenciamento, e para aquele cenário residencial que ela se encontra, ela pode obter o termo de reabilitação para aquela área. Quer dizer, aquela contaminação, independente se ela estiver ali, ela está gerenciada e ela não oferece risco para aqueles receptores, né, que são os trabalhadores ali ou até mesmo o entorno. Então reparem aqui a evolução desse quadro que a gente teve em áreas contaminadas no estado de São Paulo. O número de áreas reabilitadas aumentou muito, né, ao longo desses anos, que está pegando gráfico que a gente tem, desde o ano de 2014 até 2019, que é a última listagem que a gente tem. Então, se vocês verem ali em vermelha, olhem quantas áreas estão sendo reabilitadas aqui no estado. E um dado interessante também é que outras áreas, né, vão aparecendo, conforme vão sendo feitos estudos, muitas outras áreas vão sendo incluídas no cadastro, né, vão sendo incluídas como áreas contaminadas. Então, é muito importante ainda porque ainda é uma demanda para fazerem esses estudos, né? Esses estudos começaram lá no passado com a parte de postos de combustível a serem demandados por conta do licenciamento, mas a gente tem ainda muitas outras áreas que precisam passar por esse processo, principalmente indústrias, né? Então, a gente vê que aí vai ter uma evolução nesse sentido no quadro de áreas contaminadas. E aqui, um dado também que eu retirei lá da CETESB sobre as áreas cadastradas. Então, como elas estão distribuídas aqui no estado? A gente vê uma grande parte localizada na capital, né? A primeira linha ali do quadro, ela está São Paulo, capital, que é, como eu falei, postos de combustíveis. Então, a maior demanda que a gente tem aqui, né, principalmente dos anos anteriores, foi a parte de postos de combustíveis na área de gerenciamento de áreas contaminadas. Também isso para o interior, né, que a gente tem de São Paulo, que aí tirando a região metropolitana e a capital, a gente tem bastante número de casos também de postos de combustíveis que estão passando por esse processo. A parte industrial ainda ela representa uma pequena parte, mas já tem se demonstrado que será exigido no futuro uma maior demanda também para as empresas, né, as indústrias passarem por esse processo. Então pode ser que no futuro a parte de indústrias também aumente, né, esse número de áreas passando por esses processos. Porque independente até se uma indústria ela está contaminada ou não, é importante as atividades que são potencialmente poluidoras passarem por um processo de gerenciamento para verificar, né, se aquela atividade está contaminando o solo, a água subterrânea local e se ela tiver passar por um gerenciamento, né, dessa contaminação. Bom, e agora falando um pouquinho sobre o mercado de gerenciamento de áreas contaminadas, eu vejo que é uma área que oferece muitas possibilidades para quem quer trabalhar nela, né? Ela consegue atender perfis de profissionais que gostam até de fazer campo, ficar lá coletando amostra, viajando bastante, até profissionais que são mais de escritório, gostam de trabalhar dados, gostam de fazer relatórios e os mapas que a gente precisa. Então, eu acho que se encaixa em todo tipo de perfil. Basta você entender qual é o mais adequado para você, né, para você conseguir direcionar seus esforços e ir se especializando nessa área. E é uma área que oferece muitas possibilidades ali para os profissionais, né, profissionais qualificados. É muito difícil hoje em dia você encontrar um profissional que saiba todo o processo de gerenciamento de áreas contaminadas e que entenda quais são os objetivos de cada etapa, né, o que ele precisa atender para entregar um bom estudo. Então eu vejo que tem muita possibilidade ainda e no futuro com certeza vai existir muitas outras possibilidades, né, para quem estiver se especializando nessa área. E é uma área muito importante para a sociedade, né? O gerenciamento de áreas contaminadas está relacionado tanto com a nossa saúde da população quanto a qualidade no meio ambiente. Então é importante, né, que a gente entenda o que a gente está desenvolvendo, né, qual é a importância
desses estudos para a sociedade e que isso também seja transmitido para os clientes, né? A gente como consultor, nosso papel é desenvolver os estudos com as melhores técnicas, né? Propondo as melhores soluções ali que a gente tem para cada caso. E para isso a gente precisa entender ali muito bem tecnicamente quais são esses casos, quais ações são propostas de acordo com a legislação e com as melhores tecnologias ali disponíveis, né? Porque no contexto geral, isso com certeza vai reduzir custo para ele e vai reduzir também o tempo, né, do gerenciamento dessa área. Então, isso vai proporcionar que essa área que estava contaminada ali, deixa passar por gerenciamento, ela consiga ser reabilitada em um menor tempo e com menor custo também. Bom, e aí como é que eu faço, né, para trabalhar, ingressar nesse mercado? E bom, se eu já estou também, como eu faço para conseguir evoluir nesse mercado? Bom, a gente, para quem quer trabalhar, né, começar, iniciar nesse mercado, a gente tem diversos tipos, né, de serviços que são prestados e de serviços que giram em torno desse mercado, digamos assim. Por exemplo, a gente pode trabalhar em empresas que já realizam esse serviço. Então, se eu sou um profissional, estou em busca aí de trabalhar nessa área, eu posso mandar meu currículo para empresas que já desenvolvem esses trabalhos, como por exemplo as consultorias ambientais que normalmente estão em procura, né, desses profissionais, profissionais qualificados dessa área. Além das consultorias, tem outros tipos de empresas que estão envolvidas no processo, como por exemplo os laboratórios de análises químicas, que são solicitados ali quando a gente vai para campo, coleta amostra, a gente envia para esses laboratórios. São eles que fazem as análises e enviam de volta os resultados para a gente avaliar. Então também é um mercado que tem muita atividade de campo para coleta de amostras de água subterrânea, tem todo o processo, né, de análise dessas amostras, então tem muita coisa envolvida, também tem a parte logística de coleta de amostras e envio, né, para as bases de análise, então também é um mercado que quem tem interesse aí pode estar explorando. Tem também as empresas, né, que trabalham fornecendo equipamentos, tem equipamentos desde medidor de nível de água até equipamentos mais tecnológicos, digamos assim, né, como por exemplo empresas que fornecem equipamentos de alta resolução para a gente estar fazendo as investigações. Então tem um outro segmento aí de empresas que prestam serviços, né, até para as consultorias, fazem parcerias ali para fazer os estudos de áreas contaminadas. E também tem empresas, né, que fazem parte de apenas de um processo de toda essa cadeia, como por exemplo as empresas que vão lá fazer trabalhos de campo, então coleta de amostras de água subterrânea é um exemplo dessas empresas que também prestam serviços então envolvidas nessa cadeia de áreas contaminadas. E a gente também tem pessoas, né, que de forma autônoma, aí, consultores individuais também trabalham nessa área ou fazendo relatórios até para auxiliar as consultorias, realizam trabalhos de campo, então são especializados em desenvolver um tipo de trabalho de campo ali. Então a gente também vê esse tipo de trabalho. É muito interessante, né? Porque vejam que o mercado de áreas contaminadas tem diversos segmentos ali, né? Que vocês podem explorar. Depende muito do que vocês querem ali, querem se especializar, do que vocês gostam de fazer. E eu vejo uma coisa também que tem que ser ainda desenvolvida, que é a parte de pesquisa científica e desenvolvimento de novas tecnologias. Não que não haja, né? Mas a gente vê isso mais das partes, a gente vê isso mais de outros países. Então a gente acaba adotando estudos que são desenvolvidos em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui para o Brasil. Então eu vejo que isso é uma coisa que ainda precisa ser melhorada aqui no Brasil, principalmente fazer muitas parcerias com universidades, né? Lá a gente tem muitas cabeças pensantes. A gente precisa dar o problema para essas cabeças, né, universitários ali pensarem, as pessoas que estão envolvidas com pesquisa científica, que a gente precisa, né, na parte do mercado de trabalho. E aí, a partir disso, né, fazer parcerias ali público-privadas para a gente conseguir desenvolver as nossas tecnologias aqui voltadas, né, para aplicações aqui no país. Então eu vejo que quem quiser também iniciar uma pesquisa científica, tem muito campo ainda para ser desenvolvido aqui no país. Eu acho que tem diversos temas aí que vocês podem explorar para conseguir desenvolver aqui ainda. Bom, é importante dizer, né, que quem quer trabalhar com essa área é fundamental, na verdade, né, que façam parcerias. Por quê? Porque esses trabalhos são desenvolvidos, né, por diversos tipos de profissionais. Então, mesmo numa consultoria ambiental, você vai ver que tem vários profissionais trabalhando ali, né? Cada um tem conhecimento de uma área
E esse conhecimento disciplinar é muito importante para você conseguir fazer um bom estudo. Para a gente que trabalha, por exemplo, se você trabalha de forma autônoma, é legal que você faça essas parcerias, né? Por exemplo, uma empresa vai lá, realiza o trabalho de campo, envia essas análises químicas para o laboratório, que normalmente é terceirizado, e aí você, né, como parte desse processo, elabora ali o relatório com esses dados que foram coletados por outros profissionais. Então é uma forma também que dá para você trabalhar no gerenciamento de áreas contaminadas. E para quem já está no mercado, né, por exemplo, você já está numa empresa de consultoria, você consegue também evoluir, né, dentro da própria consultoria. Você, muitas vezes, né, eu vejo profissionais que estão atrelados a uma única fase. Então, fazer simplesmente um trabalho ali de campo, sempre da mesma forma, às vezes você tem a possibilidade de estar olhando como um todo, né, esse processo e estar conseguindo desenvolver outros tipos de trabalho. Então, você consegue evoluir dentro da consultoria, né? Como eu disse, é muito difícil ter um profissional que consegue entender, né, quais são os objetivos de cada etapa e o que precisa ser alcançado. Então, se você quer evoluir dentro da empresa, essa é uma ótima oportunidade, né, para você continuar estudando e conseguindo fazer outros tipos de trabalho. Então, quando você entende, né, todo esse contexto, toda a legislação que está por volta, todas as técnicas, né, quais são as melhores técnicas, é muito mais fácil de você conseguir bons resultados ali. Então, isso te permite, né, propor melhores ações para o gerenciamento daquela área. E assim, novas aplicações também são muito importantes, então a gente pode estar desenvolvendo novas técnicas para serem aplicadas ali no dia a dia, no gerenciamento. Então, tudo isso faz parte ali do aperfeiçoamento profissional que a gente tem nessa área, para que a gente consiga cada vez mais melhorar a, a nossa atuação dentro dessa área. Então, é um assunto que ainda tem muito mais coisa para falar, eu vou trazer muito mais coisas aqui para vocês no canal. Então, isso não ainda eu quero trazer muito mais conteúdos para vocês. Não deixa de se inscrever aqui, porque assim você não vai ficar de fora de nada disso. Você está sempre atualizado aí sobre esse assunto de áreas contaminadas. Então, se você gostou também, peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilha também para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!